Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual André Quintão, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, prazer todo meu participar do Café com Política mais uma vez. Bom dia, deputado, bem-vindo. E já há um tempo, deputado, a gente já estava querendo, conversar com o senhor, até porque completamos 1000 dias do desastre em Brumadinho e houve também o lançamento, de um livro, Opção pelo Risco, Causas e Consequências do Rompimento da Barragem em Brumadinho, que o senhor organizou, como relator da CPI, que acompanhou essa história toda lá na Assembleia Legislativa, e também contém, a parte ou impressões do relatório final que foi produzido pela CPI, trazendo alguns aspectos históricos e tudo mais. É bom a gente sempre lembrar, sobre essa história, sobre essa tragédia, e eu gostaria de começar falando com o senhor exatamente sobre isso, esses 1000 dias, o acordo que foi celebrado entre a Vale e o governo de Minas, muita controvérsia em relação a esse acordo, até mesmo a aplicação dos recursos, já que foram encaminhados à construção do Rodoanel, algumas cidades já cogitando a possibilidade também desse dinheiro ter sido encaminhado para as próprias cidades, que foram atingidas pelo rompimento. Que balanço que o senhor faz desses 1000 dias e as impressões do senhor à frente da CPI durante o período na Assembleia? Em primeiro, Adriana, Rodrigo, nós tínhamos um compromisso com a história. Era fundamental registrar num documento, no caso um livro, a síntese do relatório da CPI de Brumadinho, que comprova que foi uma tragédia criminosa. A Vale poderia ter evitado essa tragédia. Como que você deixa um refeitório abaixo da barragem que estava sob risco, quando a lama poderia chegar em até 1 minuto e a rota de fuga previa de 3 a 4 minutos. A Vale sabia disso tudo, a CPI demonstrou. Então, nós tivemos um compromisso, a CPI fez um relatório muito consistente, aprovado por unanimidade, 149 pessoas ouvidas, estudos técnicos, e o livro retrata tudo isso, porque a pior coisa que pode existir é o esquecimento. Foram 272 mortes e ainda tem 8 corpos não encontrados. E também homenageamos as famílias, porque elas são a razão maior de ser da nossa preocupação. Existe hoje uma polêmica, inclusive, em relação às ações criminais impetradas contra as pessoas responsáveis pelo crime, se é na Justiça Estadual, se é na Justiça Federal. Esse crime não pode ficar impune. Além disso, houve o acordo da reparação ao Estado de Minas Gerais. No caso, a Vale fechou um acordo, a Assembleia não participou disso, 37 bilhões de reais, uma parte foi para os cofres do Estado, cerca de 11 bilhões, em parcelas a serem repassadas durante 5 anos, e isso a Assembleia votou a destinação. A outra parte são recursos investidos pela própria Vale naquela região. Eu queria dizer que, no que toca à Assembleia, nós tivemos o cuidado de garantir uma destinação mais objetiva, mais efetiva, inclusive repassando para os 853 municípios mineiros, uma vez que a outra parcela da Vale é de aplicação exclusiva na região. Agora, nenhum recurso financeiro recupera vidas humanas. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. O acordo é uma obrigação, a reparação é obrigação, porque Minas Gerais teve prejuízos, inclusive econômicos. Agora, é fundamental que a ação criminal ande, tramite, que o crime não prescreva, que não fique impune e que o sistema público de vigilância de barragem, de fiscalização de barragem seja aperfeiçoado, porque nós temos centenas de barragens no estado de Minas Gerais. Teve Mariana, a reincidência da Vale em Brumadinho, e a gente não pode deixar que crimes dessa natureza voltem a acontecer em Minas Gerais. Por isso, organizamos esse livro. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, criou um grupo de trabalho pós-CPI para a gente monitorar todas as 110 recomendações da CPI, e é isso que eu estou fazendo em nome das famílias, principalmente, das famílias que perderam vidas humanas, e vidas humanas são irrecuperáveis. Deputado, o senhor falou aí das ações criminais, que elas precisam andar. O governo já fechou o acordo com a Vale, a Assembleia destinou dinheiro aos municípios.
mas a gente não vê punição efetiva, uma punição representada àquelas pessoas que comandavam, representavam a Vale. Como é que o senhor, enquanto até relator da CPI, lida com esse sentimento de impunidade que, de certa forma, toca em todos nós mineiros, em todos nós que sofremos vendo aquela tragédia causada pela Vale em Brumadinho? Esse sentimento de impunidade chega também ao senhor, aos demais deputados, principalmente aqueles que acompanharam mais de perto o que aconteceu lá em Brumadinho? Rodrigo, chega e muito. Nós fizemos um trabalho muito sério. O trabalho foi muito consistente, eu recomendo, né? Tem aqui o livro. Vocês vão verificar, né? Não foi só essa questão da rota de fuga e em quanto tempo a lama chegaria. Teve fraturamento hidráulico em 18 de junho de 2018, né? 6 meses antes. No mês de janeiro, o radar identificou movimentações atípicas da barragem. O laudo da Turvisud foi um laudo falso, um laudo que deu atestado de estabilidade com indicador de segurança abaixo do convencionalmente adotado. Então, nós solicitamos o indiciamento de toda a direção da Vale responsável pelo trabalho da CPI. O Ministério Público e a Polícia Civil chegaram à mesma conclusão, né? O nosso trabalho terminou antes, inclusive subsidiou, nós fizemos um trabalho integrado com a Força Tarefa. O Ministério Público fez, né, a denúncia junto com a Polícia Civil, fez na Justiça Estadual. Imagine, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, uma decisão de uma Câmara do STJ diz que o crime é federal e que, portanto, o processo estadual está anulado. Então isso causa indignação, porque as famílias querem a punição daquelas pessoas que foram responsáveis. Obviamente, dentro do amplo direito de defesa. Agora, a própria discussão jurídica de onde o processo vai tramitar pode levar à prescrição. Então nós esperamos aí que as autoridades constituídas, né, e aí tem uma aí, né, nós esperamos, né, que o próprio Poder Judiciário acelere essa tramitação, porque é a impunidade que gera novos crimes. Porque o recurso financeiro, isso é bom que se diga, só da Vale fazer o acordo com o Estado, as ações da Vale subiram. Quem não teve prejuízo com essa tragédia criminosa foi a Vale, foram seus dirigentes, porque a natureza foi atingida, o Rio Paraopeba, a bacia do Rio Paraopeba foram atingidos, milhares de pessoas foram atingidas e 272 pessoas morreram. Nós temos órfãos dessa tragédia criminosa. Então, é de indignação, sim, Rodrigo. E nós estamos no nosso limite. O problema é que o Legislativo, e sobra inclusive para o Legislativo, é muito comum a CPI terminou em pizza. Nosso trabalho foi consistente, subsidiou, inclusive, a denúncia no Judiciário. Agora, o Legislativo não julga, né? O Legislativo não vai lá investigar depois de denunciado e não é júri popular, né? O Legislativo não é júri popular. Então, eu espero, né, que a gente reverta, inclusive, essa decisão e que esse processo tramite aqui em Minas Gerais. Se não tramitar na vara estadual, que tramite com celeridade na Justiça Federal. Deputado, antes da gente passar para outras questões também relacionadas à Assembleia, né, a projetos que estão lá e causando polêmica também, gostaria de abordar com o senhor essa questão do descomissionamento, que perpassa também ao trabalho dessa comissão, né, da qual o senhor faz parte e coordena, pós-CPI, para acompanhar o andamento de tudo que anda ocorrendo. A gente, depois do desastre em Brumadinho, nós tivemos 3 barragens descomissionadas, né, de 51, falta ainda 51 barragens. É preciso, ou o que a Assembleia pretende fazer para cobrar, acelerar esse tipo de ação? Como que o senhor enxerga, né, esse cenário? Adriano, nós temos um marco legal federal e um marco legal estadual. A Assembleia, logo depois da tragédia criminosa de Brumadinho, aprovou uma lei, né, inclusive conhecida como Mar de Lama. Foi uma produção legislativa onde teve uma grande participação da sociedade civil, do Ministério Público. O governo de Minas tem os mecanismos de cobrar e punir
mas infelizmente a própria regulamentação de determinadas previsões ainda não foi feita pelo Poder Executivo, muitas vezes subserviente aos interesses das mineradoras. Então nós estamos cobrando. Nós sabemos que o descomissionamento tem que ser feito também com todo cuidado, com todo procedimento, porque ele pode também ser gatilho para rompimento de barragem, né? Tecnicamente falando, nós entendemos isso. Agora, é preciso, né, e vou ser bem sincero aqui, esse sistema de fiscalização de barragens, de vigilância, de atestados de estabilidade e de descomissionamento está muito aquém dos níveis de segurança que a sociedade exige. Agora, não cabe só a Assembleia faz a lei. Quem tem que fazer cumprir a lei, nesse caso, executar a lei, é o Poder Executivo. Então nós estamos cobrando, a própria mídia, a imprensa mineira, tem todos os meses, semanas, tem feito, inclusive vocês, feito levantamentos dessas barragens que precisam ser descomissionadas. O que a gente pode fazer, estamos fazendo, é cobrar do governo de Minas. Deputado, quero falar um pouquinho com o senhor sobre o regime de recuperação fiscal. O Estado tá para perder essa liminar que desobriga o governo a pagar a dívida com a União. O governador Romeu Zema e a base de governo na Assembleia apontam o regime de recuperação fiscal como uma saída para que uma solução ocorra efetivamente. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo já deu o ultimato ao governo do estado. Nessa semana a gente conversou com a vice-líder de governo, a deputada Laura Serrano, e ela afirmou que o mais importante nesse momento é que a Assembleia aprove a entrada de Minas, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. E disse que depois os termos dessa entrada podem ser negociados em projetos de lei que vão sendo salpicados, digamos assim, no legislativo. E que hoje as regras já são mais brandas do que eram, por exemplo, quando o Rio de Janeiro entrou ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. Eu pergunto para o senhor, qual oposição tem negociação para eventual entrada de Minas no regime de recuperação fiscal, ou a oposição não abre negociação para isso? Rodrigo, a adesão ao regime de recuperação fiscal é a saída de Minas Gerais para o abismo. Abismo das políticas públicas, abismo para o desrespeito aos servidores públicos, abismo para a autonomia do Estado. Minas Gerais, primeiro que o ministro Barroso já prorrogou o prazo, inclusive da sua liminar, para 15 de abril. Segundo, que as condições previstas para a adesão ao regime de recuperação fiscal ferem a autonomia do Estado. Pressupõe o congelamento de investimentos públicos, além do IPCA, durante 9 anos. Não permite a criação de nenhuma nova política pública continuada durante 9 anos. Prejudica servidores do ponto de vista de direitos, inclusive adquiridos, de todos os poderes durante 9 anos. Congela a capacidade de gestão do Estado durante 9 anos. Não estou nem aqui falando de recomenda privatizações, desestatizações, etc. Nós estamos com reflexos perversos de uma pandemia. Vou dar um exemplo. Nós temos um acesso desigual ao ensino remoto pelas crianças e jovens pobres. Há a tal geração da pandemia que tem um processo de aprendizagem desigual. Se o governo de Minas quiser criar um projeto, um programa de aceleração de aprendizagem para esses jovens, não pode. Se Minas quiser criar um programa permanente de complementação de renda ao que existe no plano federal, não pode. Eu estou falando de política pública. O caminho para a renegociação da dívida de Minas com o governo federal é o caminho político. O governador quer se aproveitar dessa liminar para implementar sua ideologia ultraliberal de desmonte do Estado, igual o presidente Bolsonaro, seu aliado, está fazendo no Brasil, por exemplo, com a proposta de emenda constitucional 32. Com relação à adesão ao regime de recuperação fiscal, eu diria o seguinte: a oposição na Assembleia está disposta a agir politicamente para que Minas renegocie sua dívida. Agora, entregar a autonomia do Estado a um governo como o governo federal atual, nós não aprovaremos, se depender da oposição.
Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas objetivas. O senhor já participou aqui em outras oportunidades conosco, já conhece bem como funciona. Vamos lá? Vamos lá. Para começar, Brumadinho, 1000 dias depois. Indignação. A Vale. Criminosa. Regime de recuperação fiscal. Saída para o abismo de Minas Gerais. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Excepcional presidente. A relação governo-assembleia. Distante. Governador, Romeu Zema. Submisso ao presidente Bolsonaro. Deputado estadual André Quintão, do PT, nosso convidado de hoje, aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela participação, até a próxima. Grande abraço, Rodrigo, Adriana, estamos aqui à disposição. Obrigada, deputado.